Olá, professor. Olá, professora. Hoje viemos até vocês para tentar encontrar juntos uma forma de conduzirmos o processo de ensino e de aprendizagem de uma maneira mais fluida, de uma maneira mais tranquila, diante de tudo que nós temos constatado, visto e ouvido a partir do início das aulas. Nós temos ouvido e visto avanços em relação à aprendizagem e conquistas e práticas de professores que têm feito com que os seus alunos avançassem muito, mesmo com este pouco tempo de aula. E nós temos visto a felicidade deles de poderem retornar ao ensino presencial. Todavia, também temos constatado, a partir das avaliações diagnósticas feitas do primeiro ao nono ano do ensino fundamental, que temos aí grandes dificuldades para serem vencidas em relação aos processos de ensino e de aprendizagem. Tem chegado até nós, por conversas em loco, já que estamos visitando todas as instituições, e também por mensagens e por ligações, algumas angústias dos professores em como eles podem se organizar para poder fazer com que o seu planejamento pensado tenha maior fluidez na prática da sala de aula. Por isso, esse vídeo que segue, ele é orientativo nesse sentido. E de antemão, eu deixo dito para vocês que é apenas uma das inúmeras sugestões que cada um de vocês pode encontrar para desenvolver a sua aula. Nós pensamos numa dinâmica que desafogue vocês em relação às atribuições burocráticas que o ensino híbrido carrega consigo. Então, neste caso, pensando nessa dinâmica, continua-se sim tendo o mesmo rigor em relação à avaliação, em relação às atividades, em relação à organização, mas tentamos organizar de uma maneira mais tranquila para que vocês consigam dar sequência e primar também pela qualidade, considerando as necessidades individuais que têm sido apresentadas. O diagnóstico neste início do ano letivo, ele é fundamental para que nós tenhamos, enquanto profissionais da educação, ciência do nível em que a nossa turma está para podermos continuar e fazer os arranjos interdisciplinares, fazermos as adaptações curriculares que forem necessárias dentro da área do conhecimento que vocês atuam. A aula que segue, ela será comentada, orientada, como se fosse para alunos, mas também para os professores. E ela é focada para os anos finais do ensino fundamental. Eu escolhi a turma do 6º e 7º ano para a disciplina de língua portuguesa para apresentar esta nova dinâmica para vocês, apenas como uma sugestão e vocês poderem aproveitar dentro do que está sendo dito algo para tornar ainda mais eficaz o modo como vocês já têm feito, pensado e conduzido as aulas até aqui. É uma forma também de nós, enquanto secretaria, estarmos perto de vocês, ainda que não fisicamente. Como primeiro item dessa proposta de planejamento, a gente pensa na acolhida. Então, o tema previsto para a turma do 6º e do 7º ano é a questão da linguagem formal e a linguagem informal, também conhecida como linguagem da norma culta ou coloquial. Então, neste caso, supondo que anteriormente já havíamos trabalhado a questão de encontrar erros em placas ou outdoors, nós teremos continuidade dessa questão de conteúdo, pensando de uma forma crescente, espiral, os avanços em relação às discussões, aos conceitos e também inserindo as crianças, os estudantes, num ritmo crescente em relação à qualidade de leitura, à qualidade da escrita e à questão do lidar com a linguagem no dia a dia. Nesse sentido, eu trouxe para vocês aqui uma ideia de colocar a palavra central, o conceito, para que neste momento da acolhida a gente possa ouvir os estudantes e acrescentar, a partir das perguntas orientativas do professor, os conhecimentos prévios que vão sendo ditos pelos estudantes. Então aqui a gente vai tendo uma espécie de diagnóstico do que a turma pré-sabe em relação ao conceito que iremos abordar. Então, para o pessoal que está presencialmente com o professor na sala de aula, essas questões vão sendo conduzidas pelo professor de uma maneira muito natural. E a sala de aula presencial, sendo o grupo 1, e depois na outra semana o grupo 2,
conta com uma riqueza pedagógica que é fundamental em tempos atuais, que é a mediação do professor. E no momento da aula presencial, o professor mediando a aplicabilidade desses conceitos, encaminhando essas discussões, ele tem a riqueza de também considerar o feedback dos estudantes naquele momento. Para os estudantes que estiverem no ensino exclusivamente remoto, essas questões que aqui estão postas para conduzir à reflexão inicial da acolhida da aula em relação ao tema que está sendo estudado, podem servir para que o estudante também tenha possibilidade de entender muito próximo daquilo que o professor em sala de aula está abordando com os estudantes no momento presencial. Então, notem que aqui a gente tem algumas perguntas sobre o que se pode entender em relação à linguagem, que é importante que eles compreendam que linguagem é um conceito que transcende a questão de língua, leitura e escrita da língua portuguesa. Linguagem é uma forma de nós nos posicionarmos de maneira mais ampliada em relação a nos comunicarmos com os outros, com o mundo e também mantermos a nossa própria forma única de dizer algo. Eu tenho a linguagem oral, que é a falada, eu tenho a linguagem escrita por meio de textos com toda a sua formalidade, estudada por linguistas, salvaguardada pela ortografia da língua portuguesa. Eu tenho a linguagem corporal, com as minhas caras, bocas. Eu tenho a linguagem por meio das imagens. Eu tenho a linguagem cultural por meio das tradições. Então, linguagem é um conceito muito amplo. Então, inicialmente, escrever aqui no quadro a palavra linguagem e ouvir a partir de perguntas orientadoras o que eles sabem a respeito, também é um momento de o professor conversar com os estudantes e poder fazer com que eles ampliem o seu olhar em relação ao conceito, mas também em relação a si, para que possam agir sobre o mundo. Isso também é um dos benefícios da linguagem. Então, a gente tem aqui essas perguntas. Como utilizamos a linguagem no nosso dia a dia? É importante que essa questão seja bastante trabalhada para que eles percebam que a linguagem informal, a do dia a dia, ela pode ser usada conforme o local onde nós estamos e conforme a situação para a qual nós direcionamos esta fala no momento que nós a utilizamos. Entre amigos, entre familiares, entre colegas, a linguagem oral deles segue uma formalidade. Mas quando eles estiverem falando numa apresentação de trabalho, eles não podem falar de qualquer maneira. E não é só poder, porque o professor diz que não pode, mas é que nós também temos regras sociais, regras linguísticas que organizam uma linguagem, ainda que falada, de modo formal para nos posicionarmos. Então a gente pode trazer exemplos de congressos, de falas, de celebrações religiosas, de palestras, quando estas pessoas falando fazem uso da norma culta também para a fala. Outro aspecto que a gente pode considerar é o momento da escrita. As escritas em pequenos textos nas redes sociais, elas têm uma configuração. Agora, a escrita de uma produção, de um texto para entregar para a aula de língua portuguesa, onde que todos esses aspectos serão considerados, tem uma outra força, uma outra conotação. E os estudantes que estão aí no 7º ano, daqui a pouquinho eles estarão pleiteando um emprego, né, no programa Menor Aprendiz, estarão indo para entrevistas de emprego, e é importante que o professor organize essas questões, de que há momentos de fala informal e formal, há momentos de escrita informal e formal, para que a gente possa fazer uso como cidadãos, e nada melhor do que na escola, que é um espaço instrucional, de nós aprendermos essas questões. Aqui entram como temas coadjuvantes a questão da formação do leitor por meio do trabalho de vários gêneros textuais. Aqui entra a questão de escrever, de reescrever, de gravar-se de repente e ouvir você se falando, ouvir você lendo, para ver quais os vícios de linguagem que você também carrega consigo, para que você possa tentar, como professor, inculcar nesses estudantes um nível mais elevado de lidar com a linguagem, tanto oral quanto escrita. Outra questão aqui é a forma padrão. É uma pergunta que a gente pode fazer na acolhida em relação ao tema para tentar desestabilizá-los.
Se há uma norma padrão que nos rege enquanto sociedade, enquanto língua portuguesa, por que há tantas variações por aí que a gente usa? Por que há tantas formas diferentes de nós nos comunicarmos se a língua portuguesa é uma só? Então, a partir destas questões e palavras que o professor acaba rolando aqui como conceito-chave, ele tem desdobramentos para futuros projetos, para futuros planejamentos. E lembrando, como eu disse inicialmente, neste momento onde que nós retornamos para a escola após um período de afastamento em 2020, de quase 10 meses, é importante fazermos esses arranjos interdisciplinares e essas adaptações curriculares para que a gente encontre aquilo que de mais essencial nós temos dentro do nosso rol de conteúdos para podermos ensinar estes nossos estudantes. Outra questão é que precisa ficar claro que em casa, neste contexto, se fala de um jeito, mas na escola a gente precisa tentar primar pela qualidade, falando e escrevendo dentro daquilo que é culto, dentro daquilo que é formal. Porque compreendam, a partir da minha leitura aqui nessa proposta de atividade, se na escola, que é o espaço instrucional, formal, para que a gente se desenvolva enquanto cidadão, no sentido de usar e acessar aquilo que de mais pleno nós temos em relação à cultura, à arte, à linguagem, se aqui nós não primamos como profissionais para este acesso, dificilmente, fora da escola, os estudantes o farão. Neste movimento aqui, a escola precisa tentar fazer um trabalho também, e aqui não é orientativo para as crianças neste momento, é mais para os professores, para que nós tornemos cada vez mais a escola como um local que dissemina cultura, que dissemina a linguagem no sentido qualitativo do termo. Dando sequência, a próxima etapa seria o desenvolvimento da aula em si. A partir do momento que eu coletei todas as informações prévias dos estudantes, eu tenho elementos também como professor para organizar, dentro do conhecimento que eu já tenho em relação à turma, os próximos encaminhamentos. Então, uma das atividades que eu sugeri foi a partir da charge, pensando que, em algum momento, a gente já trabalhou essas questões. Então, a gente tem aqui duas situações, a cena 1 e a cena 2, onde nós temos questões de exemplo da oralidade, porque a linguagem formal e informal usa-se tanto na oralidade quanto na escrita. Na sala do diretor, com licença, senhor Osvaldo, a professora pediu-me que lhe entregasse as provas. E o senhor Osvaldo responde, obrigado, Ricardo, deixe-me ver. Então, aqui a gente tem um exemplo de que mesmo na fala eu posso carregar todo este movimento com uma certa formalidade. E agora, aqui na rua com os amigos, eu tenho uma certa informalidade, onde que a parte culta não me é exigida. E aí, Rico, tudo beleza? E aí, mano? E aí, galera, na boa? Por quê? Porque o contexto é outro. E é importante que os estudantes tenham esta leitura, porque ele está rolado diretamente com o conceito principal da nossa aula, que é linguagem. Eles precisam entender os diferentes usos, os diferentes contextos. Outra questão que é bastante forte na escola é a questão da formalização na escrita da linguagem. Nós temos o registro coloquial, que é falado de modo informal, e nós temos o registro da norma culta. Então, na fala, a gente representa de uma maneira, e é muito comum que na escrita nós representemos, na hora de escrever, o mesmo modo que utilizamos na hora de falar. Então, por isso que a escola trabalha com essas questões de leitura, de escrita, de fala, de escrita, de posicionamento entre o que é coloquial, informal do dia a dia, com aquilo que é culto, com aquilo que é cultural, com aquilo que é requintado, rebuscado. Então a escola, quando trabalha com a formação de sujeitos, trabalha essas questões também. Neste movimento, o professor fazendo um trabalho a partir de uma acolhida, desenvolvendo atividades e apresentando diferentes formas, ele cria elementos dentro de um ritual, dentro de um rigor, que tem condições de, na próxima sequência, na próxima atividade, desenvolver e ofertar atividades nessa dimensão.
Então é importante que o professor se certifique ao avançar de etapa no seu planejamento se os estudantes compreenderam os conceitos trabalhados. Porque se esses conceitos não foram aprendidos, entendidos, internalizados por uma turma que é naturalmente diversa, dificilmente os avanços da aprendizagem serão percebidos no desenvolvimento da aula. Após todas as discussões iniciais em relação ao conceito, a ampliação e o entendimento, a apresentação de alguns exemplos em relação à linguagem formal e informal, chegou o momento do encaminhamento, da atividade. Neste momento de encaminhar a atividade, o professor já teve condições de ofertar para eles muitos elementos para que a atividade possa ser realizada com sucesso. Então, a proposta de atividade agora seria eles organizarem com representação de escrita ou com representação de imagem, porque supomos que a charge, um gênero textual, já foi trabalhado em outro momento, então eles têm estes elementos estruturais para que eles possam representar como se usa uma linguagem formal ou uma linguagem informal e daqui a pouquinho, depois de terem feito a atividade, apresentar para o grupo. Então, depois da atividade, vem o próximo passo, que é a retomada, onde que os estudantes serão chamados a apresentar ao grupo aquilo que produziram. Neste momento, o olhar atento, vigiante, assertivo do professor, ele é fundamental porque é ali que ele vai fazer a intervenção pedagógica e a mediação com propriedade. Neste momento, a gente precisa respeitosamente ouvir tudo aquilo que os estudantes estão falando e de maneira pontual, humilde, mas direta, fazer os apontamentos para aquilo que de repente não estava tão bem e naquilo que ele pode melhorar. E também, sim, claro, elogiar tudo aquilo que já estiver a contento. Neste momento, o professor ouve, passa pela sala, ele faz as mediações, mas não necessariamente ele vai recolher todas aquelas atividades e ter aquele montante de atividade para levar para a correção, porque ele está dentro da sala de aula dando a devolutiva imediatamente. Então a riqueza da aula presencial está aqui, a mediação do professor. Já para os estudantes que estão exclusivamente no sistema remoto, essa descrição da atividade precisa ser feita de maneira minuciosa e sim, com critérios claros para que ele, quando devolver, o professor possa fazer a correção diante daquilo tudo que foi solicitado como critério avaliativo, visto que ele não estava presencialmente e não participou da riqueza dessas discussões. Então, nós temos aqui uma estrutura pensada objetivamente da seguinte forma: o planejamento é igual tanto para o grupo 1, grupo 2 ou totalmente presencial, como para o remoto. A única diferença está na descrição mais minuciosa. Então, sugerimos que vocês façam apenas este planejamento já bem descrito para que vocês possam utilizá-los nesses diferentes momentos. E aí entra também um outro item que nós chamamos aqui de atividades coringa, que é o momento que o professor, ao desenvolver a aula, percebe aqueles estudantes que têm um potencial para ir além. Por que não oferecer, dentro do mesmo tema e conceito e objetivo já trabalhado, uma atividade que cobre mais desses estudantes? Porque a gente está com diferentes subgrupos e níveis de aprendizagem dentro da sala de aula. Mas também atividades coringas em relação ao tema que permitam àqueles que ainda não alcançaram aquele nível de entendimento que tenham condições também de fazer as atividades. Isso faz com que eles se mantenham estimulados, participativos e continuem gradativamente ampliando suas relações com o conhecimento. E conforme o ano letivo de 2021 vai transcorrendo e toda aquela questão da cultura escolar for novamente internalizada e as dificuldades de aprendizagem forem diminuindo, o professor, claro, vai aumentando também os graus de dificuldade em relação às atividades, primando sempre pela qualidade da aprendizagem, pela eficiência das suas aulas. Então nós fazemos aquilo que os documentos oficiais nos trazem, que é propor uma aprendizagem crescente, espiralizada e permitindo também arranjos interdisciplinares e adaptações curriculares. Neste movimento, quando o professor está aí passando pela turma, ouvindo as contribuições, questões específicas da língua portuguesa, como concordância, como erros ortográficos, a questão da parte da acentuação, da pontuação, tudo isso precisa ser também pontuado para que os estudantes percebam um todo.
Lembrem, o conceito inicial de linguagem deixou claro, a partir das discussões encaminhadas, que é muito além daquilo que se fala e daquilo que se escreve, que nós temos uma norma formal, culta, e uma norma informal, coloquial. Então, estar atento ao objetivo de aprendizagem proposto para aquela minha aula ou para as minhas aulas, se forem por projeto, precisa ser sempre considerado. É importante que o professor volte ao objetivo inicial pensado para a aula, para que ele não se sinta perdido em relação aos próximos encaminhamentos, porque é o objetivo da aula que vai determinar os próximos encaminhamentos e atividades que serão desenvolvidas. Continuando com a dinâmica pensada para propor este planejamento, chegamos ao momento da tarefa para casa. Este momento da tarefa para casa é o momento onde que o professor encaminha alguma leitura, alguma atividade que reforça o conceito e aquilo que foi trabalhado em aula presencialmente. Então imaginem que eu não tenho mais aula presencial com esta turma. A atividade da tarefa de casa, ela pode ficar para a semana que vem, enquanto eles estiverem no ensino remoto. Neste caso aqui, eu escolhi um pequeno texto sobre a linguagem coloquial e sugeri como atividade para ser pensada e registrada no caderno a leitura deste texto e a parte de grifar aquilo que de mais importante eles considerarem. Então é uma forma de eu encaminhar uma atividade para a semana que vem, enquanto estiverem no remoto, mas que depois, com o retorno deles para a semanada presencial, isso possa ser discutido, apresentado oralmente. E neste movimento aqui, o professor também tem a possibilidade de, por que não ouvir a leitura para perceber como está a fluência da leitura em relação à pontuação, em relação à parte de esperar, de falar, de entonar, em relação ao entendimento que tiver, uma espécie de interpretação oral naquele momento, fazer questionamentos em relação ao texto. Então é importante registrar, diante de tudo aquilo que foi dito, que aquilo que o professor pensa no seu planejamento precisa ter uma intencionalidade pedagógica, vinculado ao objetivo, vinculado ao tema e vinculado àquilo que está neste momento sendo proposto. De maneira disciplinar, eu apenas comigo com a minha disciplina, e por que não permitir também, como professor, que nós nos tornemos parceiro de outras áreas de conhecimento, de outros professores, para que a gente possa fazer aí uma dinâmica interdisciplinar também de aprendizagem. Fica esta a sugestão. Ainda como tarefa de casa, a partir da leitura deste texto, pede-se que o estudante, neste caso, organize a escrita de 2 parágrafos. Um parágrafo colocando o que ele entendeu sobre linguagem formal e trazendo um exemplo. E o outro parágrafo sobre o conceito de linguagem informal e também trazendo o exemplo. Aqui a gente chama a atenção para que as atividades que sejam sugeridas aos estudantes na semana que eles estão de modo remoto, por causa do grupo 1, grupo 2, ou para os que estão em totalmente remoto, que sejam atividades interessantes e que chamem a atenção à produção, à autonomia, não apenas atividades de assinalar. Este é o momento de colocá-los realmente em movimento de escrita, de leitura, de lidar com a linguagem, já que este era o objetivo central deste planejamento. Então, neste momento, quando ele tem o texto, quando ele escreve sobre ele e considera os elementos que foram trazidos em aula presencialmente, a partir das discussões que foram trazidas, ele tem plenas condições, com dificuldade ou não, de escrever algo a respeito. E no próximo momento, na próxima aula, antes do professor seguir com o objetivo da aula previsto para aquele momento, ele faz aquela retomada, ele ouve as produções, ele faz comentários com um olhar assertivo, com um olhar vigiante, com um olhar atento, com um olhar mediador, para que ele possa seguir e também apontar para os estudantes o que eles já conseguiram fazer com desenvoltura e o que ainda é necessário que eles aprendam. Nessa dinâmica, o professor, ele acompanha, ele intervém, ele media, mas ele não sai com uma montoeira de atividades para casa para corrigir todos os dias. Então, este nosso vídeo também tem o propósito de pensar
essa dinâmica de organizar um planejamento que seja escrito numa dimensão objetiva, igual para todos, porque todos estão na mesma turma, mas que ele tenha também uma possibilidade de atender às individualidades, às especificidades que cada grupo apresenta. E nas turmas que o professor não tem tanta dificuldade em relação à aprendizagem, por que não voar cada vez mais alto? Por que não pensar atividades cada vez mais complexas para enriquecer ainda mais a aprendizagem em relação ao tema que está sendo proposto? Humildemente trago para vocês essa ideia em relação à disciplina de língua portuguesa, mas qualquer outra, na nossa opinião, pode ser encaixada nessa estrutura de acolhida, nessa estrutura de encaminhar as atividades, da retomada, da tarefa de casa e depois na próxima aula de uma nova retomada. Porque assim a gente consegue se organizar, fazer as atividades necessárias, a intervenção pedagógica presencial em aula e a gente ainda ganha tempo no sentido de desenvolver atividades que de fato se tornam eficazes, eficientes. No momento que vocês fizerem uma avaliação, é importante também considerar que essa avaliação seja feita no momento presencial, para os remotos com critérios bastante claros, para que eles tenham condições de fazer. E o momento da avaliação presencial, sim, com conteúdo, com objetivo, com toda a parte dos critérios de avaliação, para poder coletar, corrigir e devolver depois. Este é o momento formal de lidar com a correção no papel. E, se necessário, oportunizar a recuperação. Mas as demais atividades orientamos neste momento para que elas sejam acompanhadas de modo oral, mas sim de modo qualitativo e de modo efetivo. Que tenhamos, cada um dentro da realidade que nós nos encontramos, condições e discernimento para escolher o que de melhor nós podemos fazer para ofertar aos estudantes, primando sim pela qualidade, pela instrução e também pela nossa saúde. Cuidem-se, grande abraço. Até a próxima.